Glória a Deus, obrigado Jesus por mais esse dia. Obrigado Espírito Santo por estar conosco nessa manhã. Aleluias. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Glória, glórias a Jesus, glórias a Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Obrigado Senhor, obrigado por nos trazer. Bom dia Priscila. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, foi a primeira a entrar hoje. Beijo para Alice. Alice, beijo. Bom dia, irmã Rita. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa manhã. Manhã gloriosa, manhã abençoada. Manhã bendita do Senhor. Bom dia, irmã Nivalda. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por estarmos aqui nessa manhã, né? Manhã maravilhosa, manhã de quarta-feira, né? Glória a Deus. Hoje é dia 6, né? Hoje é quarta-feira, dia 6. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Bom dia, irmã Isabelle. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus por mais um dia, né? Glória a Deus por mais essa manhã. Glória a Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez para esse devocional com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom dia, irmã Dilane. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer a Deus porque nessa manhã a misericórdia do Senhor se renovou em nossa vida, né? Olha que coisa gloriosa. Acordamos pela manhã com a misericórdia do Senhor sendo renovada em nossa vida. Bom dia, Samuel. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Rosilene. Deus te abençoe. Gilda, bom dia, Deus te abençoe. Eu vou abaixar o som ali um minutinho, tá? Pronto, gente, voltei. Tô com um probleminha de conseguir ali meus fundos musicais, né? Testei alguns hoje, mas teve um que eu coloquei ali que já deu errado. Uma hora dá certo, né? Amados, bom dia. Bom dia a todos vocês. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Eu vou mandar aqui uma setinha. Essa setinha que fica do lado, a gente consegue convidar várias pessoas para participarem conosco da nossa live. Então, nós vamos mandando, porque algumas pessoas acabam se esquecendo, né? De entrar, de participar da nossa live. Então, eu gosto muito, porque mesmo que eles não entrem agora, eles vão entrar depois, né? E eles entrando depois, eles podem assistir mais tarde, pode assistir de madrugada, pode assistir de manhã, enfim, né? Muito bom lembrá-los, né, da live. Pronto, mandei algumas setinhas, não muitas, somente algumas. E que bom estar com você aqui, né? Estou aqui, né? Nós estávamos agradecendo a Deus porque Ele esteve conosco durante essa noite, cuidando do nosso sono, né? E nos deu essa manhã bendita, essa manhã maravilhosa, esse dia, né? Maravilhoso, né? Para muitos, esse dia já começou logo, bem de madrugada, né? Outros acordaram mais tarde, mas enfim, uns estão trabalhando, outros cuidando dos afazeres domésticos, mas estamos juntos aqui. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos aqui juntos mais uma vez, né? E sabe, hoje eu quero, né, pedir ao Espírito Santo que Ele fique bem à vontade mesmo aqui no nosso meio. Ele tem acesso ao nosso coração, que Ele tem acesso, né, à minha casa, a esse lugar onde eu faço a live com você,
que o Espírito Santo fique à vontade para falar conosco, ministrar ao nosso coração. Essa live, ela é como eu sempre digo, né? Ela é uma sementinha que é lançada no coração de todos aqueles que nos assistem. E é desejo do meu coração que essa semente ela cresça, que essa semente ela venha produzir frutos, né, para a glória do nosso Deus, para a glória de Jesus. Bom dia, Gu, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mandora, bom dia, Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco aí todos os dias, né, para poder ouvir a mensagem do Senhor. E você que nos ouve depois, né, bom dia a todos que estão ao vivo, mas você que nos ouve, boa tarde. À tarde, boa tarde, à noite, boa noite, às vezes de madrugada, boa madrugada, enfim, o horário que você estiver nos ouvindo, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, que Deus abençoe teus pensamentos, teus sentimentos, tuas emoções, que Deus abençoe teu coração, que Deus abençoe as suas decisões, as suas escolhas, os seus passos, que Deus faça uma obra maravilhosa na sua vida e em toda a sua família. Eu não sei como você está hoje. Às vezes tem dia que nós acordamos muito bem, às vezes não tão bem assim. O dia bom ele vem para nós, mas o dia mau também vem. Então não sei se você está cheio de expectativa para esse mês de abril, né? Esse mês de abril está tão cheio, tantas coisas para acontecer, né? Teremos aí um momento especial, que é aquele momento onde nós vamos trazer, né, na nossa memória a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então está um mês assim recheado de coisas assim, cheio de afazeres, né? Então assim um mês bem cheio. Então eu estou com muita expectativa para esse mês. Já começamos, né, graças a Deus, o mês muito bem, agradecendo a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Irmã Vera Lúcia, bom dia, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Né? Se alguém estiver entrando, eu não estou vendo seu nome aqui, bom dia. Eu estou dando bom dia para aqueles que eu estou conseguindo enxergar o nome. Então, que Deus abençoe mesmo, né, as suas expectativas, os seus planos, né? Consagre mesmo ao Senhor os seus planos e eles darão certo, como está lá em Provérbios, né, em nome de Jesus. Coloque tudo na mão do Senhor. Talvez você tenha que passar por um procedimento médico, consagre ao Senhor. Talvez você vai passar por uma decisão, consagre ela ao Senhor. Talvez você vai ter que fazer uma escolha, consagre ela ao Senhor. Talvez seja um mês de férias, consagre suas férias ao Senhor. Talvez seja um mês de muito trabalho, consagre tudo ao Senhor e tudo dará certo, porque quando Deus está no controle, até a gente sabe que até um não de Deus pode ser um livramento, né? Pode ser o Senhor nos livrando de algo maior lá na frente, né? Então consagremos ao Senhor tudo. Queridos, hoje então nós vamos para o nosso devocional, né? Agradecendo a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu queria falar com você sobre algo que, na verdade, eu vi muito ontem e me chamou muito a atenção. Eu não procurei saber, porque ontem eu nem tive tempo também para isso. Mas, assim, ontem eu vi muitas postagens nas redes sociais de pais colocando, né, seus filhos e fazendo homenagem aos seus filhos, porque ontem era dia dos filhos, né? Então, não sei se é mesmo, que às vezes a gente confunde, são tantas datas, né? Tantos dias de tantas coisas que a gente acaba confundindo. Então, eu vi muitos pais fazendo homenagem aos seus filhos, colocando fotos com seus filhos, né? Mães, pais, e homenageando os seus filhos, falando, né, sobre os filhos. E aí, a gente pensa muito, né? Ver aquelas fotos, tanto filhos bebês, filhos grandes, filhos casados, né? Eu vi muitos mesmo. E isso alegra muito meu coração, porque a gente sabe que filhos são herança do Senhor, a gente sabe que a família nasceu no coração de Deus, que Deus ama a família, que Deus zela pela família, né? A família é algo muito importante, é bíblico, é de Deus, o próprio Senhor Jesus nasceu numa família. Deus, ele teve esse cuidado, né, de cumprir as suas promessas. José era descendente de Davi e Deus tinha uma promessa para Davi,
que o reino de Davi, ele seria um reino eterno, o reinado dele seria eterno. Suas gerações, seus descendentes, haveria uma descendência real eterna da parte de Davi. E para você que não sabe, José, ele era descendente de Davi. Quando você puxa a genealogia de José, ele era descendente de Davi. Então Deus teve todo esse cuidado de cumprir a sua promessa que ele havia feito a Davi, nascendo, né, fazendo com que Jesus nascesse, né, numa família onde Davi era o esposo, seria o pai de Jesus nessa terra, né? E para cumprir uma promessa que ele havia feito, que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele também que havia sido prometido para que viesse reinar e o seu reino seria eterno. Bom dia, Mirella, bom dia, irmã Regina, bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos vocês aí que estão entrando. E aí Deus teve o cuidado de colocar, né, José e Maria para serem, né, a mãe e o pai de Jesus. Então Deus escolheu Maria, uma jovem, né, adolescente ainda, mas uma moça que era a noiva de José, uma moça temente a Deus, uma mulher com coração puro, né? Uma mulher que foi bem-aventurada mesmo por carregar Jesus 9 meses no seu ventre e dar à luz, né, aquele que viria para redimir o mundo, redimir a humanidade. Então, Deus teve essa preocupação de colocar, né, Jesus no seio familiar. Jesus, ele foi criado dentro de uma família. Jesus foi criado com uma família. Ele podia simplesmente ter colocado Jesus no mundo, feito Jesus aparecer do nada, porque ele tinha esse poder. Ele disse, haja luz e a luz houve. Haja o mar houve. Haja a estrela houve. Aconteceu. Então, tudo que ele fala, ele tem esse poder, né, de que faz acontecer o que ele fala, o que ele quer. Então ele podia ter colocado Jesus de qualquer forma nesse mundo, mas ele escolheu Jesus nascer no seio de uma família. Então a família é muito importante. Em toda a Bíblia nós vamos ver como Deus se preocupa com a família. E aí, vendo sobre isso, né, ontem os pais colocando, né, seus filhos, fazendo homenagem, eu comecei a pensar, né, em Deus como nosso Pai, em Deus, né, como ele se faz. Ele é Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é Deus acima de tudo, de todos. Ele tem o poder em suas mãos. Ele vive, ele reina. Ele, como eu falei, uma palavra dele ele constrói tudo, mas também uma palavra dele ele pode destruir tudo. Enfim, o poder da vida, da morte está nas mãos dele, do nosso Deus, do soberano Deus. E um Deus tão maravilhoso, tão rico, tão poderoso, ele se fez pai, ele se fez pai. E nós vamos ver isso em vários versículos dentro da palavra de Deus, como Deus se coloca como nosso pai. Então ele quer que a gente tenha aquele temor nele, né, como Deus, como soberano, como todo-poderoso, como aquele que faz a justiça, aquele que guerreia nossas guerras, aquele que está acima de tudo, de todos. A gente tem que ter esse temor, esse respeito à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus, mas Deus também se coloca como um pai, né? Um pai. E eu escolhi aqui alguns versículos para ler com vocês, porque eu queria falar sobre isso, sobre essa paternidade de Deus para conosco. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina, ele falava pai, porque Deus é o pai, se colocou na condição de pai do Senhor Jesus, né? Como está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós ganhamos uma filiação, ganhamos um direito de ser filhos de Deus quando aceitamos a Jesus, quando nos entregamos a Jesus, nos tornando não só criaturas de Deus, mas filhos de Deus. Então Deus é o nosso Pai, como o próprio Jesus disse, o Abba,
pai, o paizinho querido. Então nós não podemos confundir, é lógico, essa figura de pai, como muitas pessoas hoje confundem, né? A figura do pai, como o pai sendo só o melhor amigo. O pai pode ser o melhor amigo e deve ser o melhor amigo. O pai deve ser o protetor, o pai deve ser aquele que ajuda, o pai é o provedor, o pai é aquele que cuida do filho, mas a figura do pai merece muito respeito, a figura do pai, porque Deus usou aquela pessoa para nos trazer ao mundo. Então nós temos que respeitar muito tanto o nosso pai quanto a nossa mãe. E então, aqui em Isaías capítulo 49, está assim: mas o povo de Sião, 49, 14 em diante diz assim: mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O povo de Sião falando que Deus tinha esquecido deles. Aí o Senhor Deus, ele responde, na figura de um pai e de uma mãe, ele responde assim: olha, será que uma mãe pode esquecer do seu bebê ou do filho que ainda amamenta? Será que pode deixar de amar do seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca, jamais me esquecerei de vocês. Jamais. Então, olhe como é importante essa figura paterna que Deus tem para nós, que ele se compara até mesmo com o pai e com a mãe. Então, ele nos ama tanto, ele tem tanto amor por nós, né? Tanto amor que ele fala assim: olha, ainda que uma mãe, que é algo impossível, uma mãe, ela vai se esquecer de amamentar o seu filho, o filho que está no seu braço, ainda que ela se esqueça de amamentar aquela criança, eu jamais me esquecerei de ti. Então, olha a comparação que Deus faz. Ele se compara aqui, né, a uma mãe que cuida do filho, uma mãe que zela pelo filho, uma mãe que ama seu filho, que jamais vai se esquecer de um filho. E em outro texto aqui, em Salmo 103, 13, olha, agora ele já vai fazer a comparação do pai. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem, pois ele sabe que somos do que somos feitos e lembra que somos como um pó. Então, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Então, a figura paterna, a figura materna, a figura família para Deus, ela é muito importante, né? Então Deus se compara a um pai, Deus se compara a uma mãe, para mostrar para nós o amor que ele tem por nós, o carinho que ele tem por nós, que a gente, muitas vezes, nós estamos nessa terra, nesse mundo, e muitos de nós, às vezes, não temos uma referência de pai, uma referência de mãe. Talvez muitos de nós fomos criados sem pai, sem a presença do pai, sem a presença da mãe. Quantas pessoas, né, são abandonadas ainda crianças? Ou outros perderam o pai, perderam a mãe muito cedo, foram criados pelos avós, pelos tios. Muitas pessoas, elas não têm uma figura de um pai terreno, uma mãe terrena para poder se espelhar. Ou até mesmo tantos que têm um pai e uma mãe, mas não são referência, porque os pais também não tiveram uma referência. E os pais às vezes vêm de uma situação assim complicada, pais que não servem como exemplo, pais que não souberam educar filhos, pais que não souberam ser pais, não souberam ser mãe, né? Hoje a gente vê assim, que os pais são mais carinhosos, os pais são mais presentes, assim, os pais são mais amigos, né? Antigamente, né, nos nossos aí antepassados, não era tanto assim, né? Os pais eram mais rudes, né? As mães eram mais fechadas, né? Dificilmente uma mãe sentava com a sua filha para falar de assuntos pessoais, íntimos. Hoje não. Hoje é muito comum, hoje já até deve acontecer, né? Porque o perigo das redes sociais, o perigo de outras pessoas ensinarem seus filhos de errado é muito grande. Então é melhor que você sente, você ensine, você fale, você mostre o caminho certo, né? Existem coisas que é melhor os filhos aprenderem com os pais do que aprender de qualquer jeito lá fora, né?
com amigo que às vezes não é amigo, né? Ou ensinamentos errados, enfim. Então, a figura do pai, a figura da mãe, para muitos nem sempre foi algo agradável, nem sempre foi algo bom, né? A gente conhece pessoas que às vezes têm lembranças ruins do pai, lembranças ruins da mãe, quando você vai ouvir a história, né? Pessoas que são muito tristes, amarguradas, pessoas que carregam feridas, que carregam mágoas por causa do pai, por causa da mãe. Ah, meu pai me batia muito, ah, o meu pai judiou muito de mim, ah, o meu pai não era presente, ah, porque a minha mãe era assim, minha mãe era assado, minha mãe, ela não era uma mãe presente, a minha mãe foi muito rude, a minha mãe, ela nunca teve aquele carinho por nós, ah, porque a minha mãe... Então, assim, a gente tem muitas histórias a respeito de pai e de mãe. E hoje a gente já está numa geração onde os pais conversam mais, são mais amigos, são mais abertos com os filhos desde pequenininho, né? Mas ainda continuamos vendo muitos pais errando na criação, muitos pais abandonando os filhos, muitos pais rejeitando filhos, muitos pais assim sendo mau exemplo para os filhos, né? E então a gente vê assim que existe os pais que são muito próximos, que são protetores, que são amigos, que são bacanas, que são legais, que ensinam os filhos o que é certo, o que é reto, o que é direito, mas a gente vê esses pais também que não tiveram também uma boa criação ou em algum momento se decepcionaram, que não conseguem levar isso para a criação dos seus filhos. Mas eu quero falar sobre essa paternidade de Deus, né? Que Deus, ele se coloca como um pai amoroso, um pai bondoso, um pai querido, um pai que conhece a nossa dor, um pai que conhece a nós mais do que nós mesmos, um pai que jamais vai nos abandonar, um pai que jamais vai nos deixar de lado, porque isso é uma promessa dele. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandone, eu jamais vou te abandonar. Ainda que uma mãe, ela se esqueça de amamentar do seu filho, que ela amamenta, esqueça de amamentar o seu filho, ela pode esquecer do seu bebê, ainda que ela deixe, até a minha tradução diz, ainda que ela deixe de amar o seu próprio filho, mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de vocês. Então, eu fico assim vendo ontem, né, como eu falei, os pais, né, colocando fotos dos seus filhos, e aí eu fico pensando assim, Deus olhando para nós, em Deus contemplando a sua criação, contemplando os seus filhos, Deus quando assim olha para nós e nós o agradamos e nós obedecemos Ele. Como é bom um filho obediente, né? Como é bom ter um filho que obedece, né? Você que me ouve, você sabe disso, você que é mãe, você que é pai, você sabe que um filho obediente faz toda a diferença do que aquele filho que não te obedece, que você fala não vai, ele vai, não faz, ele faz, né? Aquele filho teimoso, que quer fazer o que ele quer, que não obedece pai, não obedece mãe, é difícil, ele vai dar mais trabalho. Como é bom ter um filho obediente, quando você fala, ele te obedece, ele ouve a tua voz, ele entende que você é uma voz de autoridade, uma voz de amor, uma voz que quer o melhor para ele. Então você como pai e mãe sabe disso, né? Como é tão importante isso, quanto você fica feliz quando o seu filho te obedece, quando o seu filho te abraça, quando o seu filho vem te procurar, quando o seu filho vem e diz para você, mãe, eu te amo, pai, eu te amo, coisa mais gostosa de ouvir. Quando o filho às vezes está numa situação de perigo ou de risco, ele corre para o seu braço, porque no seu braço ele encontra proteção, no seu braço ele vai encontrar alguém que vai protegê-lo de todo o mal, que vai protegê-lo mesmo de todo perigo, né? Eu vejo algumas postagens de mães, né, que colocam assim, mexe comigo, mas não mexe com meu filho, né? Aquelas mães que dizem que se mexer com o filho vão se tornar uma leoa, né? Então, assim, é por aí mesmo. Então, essa paternidade de Deus para nós é assim. Ai daqueles que mexem com o Filho de Deus, ai daqueles que põem a mão no ungido do Senhor, né? Então, a paternidade do Senhor não é diferente. E o Senhor também se agrada daqueles que o obedecem, daqueles que Ele está ensinando
ensinando o caminho, o filho está indo por aquele caminho que ele está ensinando, ele se agrada do filho que vem para o braço dele, que vem para o colo dele, que busca a proteção nele, que busca o amor dele, que busca a segurança dele, que busca estar, né, ali na dependência dele. Então o filho, quando ele é dependente do pai, da mãe, a mãe ali está oferecendo e pode oferecer tudo ao filho, é algo maravilhoso, né? O filho vem, né? Olha, mãe, eu preciso disso. Olha, pai, eu preciso disso. Ou às vezes você nem espera seu filho pedir, você já vai e já provê, né? Sabe quando o filho passa lá no vestibular? Essa semana eu vi uma mãe fez um texto muito lindo para a filha dela, porque a filha dela passou no vestibular e agora vai fazer faculdade em outra cidade. E ela fez um texto, né, honrando a filha dela, honrando a Deus e honrando a filha dela. Eu fiquei muito emocionada, achei aquilo muito lindo. Falei, que orgulho para os pais, né? Os pais investiram no filho, investiram nela e ela foi, fez, se esforçou, estudou, buscou com a ajuda de Deus. E aí ela passou e agora ela vai estudar fora. E que orgulho para os pais isso. Assim Deus também se sente conosco. Deus, ele se orgulha quando a gente se esforça, quando a gente conquista, quando ele tem os planos dele para nós, nós seguimos os planos, quando os planos do Senhor são concretizados, quando as bênçãos do Senhor são concretizadas na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus se alegra. Eu tenho certeza que o coração de Deus fica cheio de alegria, de felicidade por nós. Eu tenho certeza que como Pai, Ele todos os dias está ali, né, intercedendo, olhando para nós e vibrando com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, com o nosso esforço, porque quando Ele, como Pai, diz, esforça-te que eu te ajudo. Como Pai, Ele diz, tenha bom ânimo, não desanime. Então, todas essas palavras que Ele vai liberando sobre nós, como um Pai, é porque Ele quer ver os seus filhos crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo, se tornando mais íntegros, mais capazes, né? Assim, ao contrário do mundo aqui fora, né? Da realidade nossa, a tendência é que os filhos vão se desprendendo e tornando independente do pai. No caso do nosso Pai Celestial, é ao contrário, a gente precisa cada dia mais ser dependente dele. Então, é como uma criança. Quando Jesus recebe aquelas crianças e os discípulos repreendem aquelas crianças, Jesus fala, deixa as crianças virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Então isso me faz pensar o quê? Que Jesus, né, que o nosso Pai, Ele quer que a gente tenha sempre um coração como criança. A gente tenha sempre, não assim uma mentalidade infantil. Eu não estou falando de mentalidade infantil e nem atitude infantil. Eu estou falando de um coração puro, um coração genuíno, um coração temente, um coração que sabe que quando o Pai está perto, está protegido, quando o Pai está perto, está seguro, que no colo do Pai encontra abrigo, que no colo do Pai encontra segurança, que diante do Pai, junto do Pai ali, da mãe, vai ter as suas necessidades supridas, porque a criança ela é assim. Se um pai coloca a criança lá no muro e fala para ela, pula filha, pula, eu tô aqui, vou te segurar, ela vai pular, porque ela vê no pai uma figura de segurança. Então ela sabe que o pai não vai deixar ela cair, ela sabe que o pai vai cuidar dela e o pai vai protegê-la. Então o que Deus quer, quando eu digo que Ele quer que a gente seja mais dependente dele, é porque no plano de Deus nós vamos crescer, amadurecer espiritualmente, sim, mas nós sempre vamos ter o nosso coração de criança. Como? Voltado para Ele, olhando para Ele como nosso Pai, protetor, ajudador, aquele que abençoador, aquele que nos dá segurança. Então, quanto mais a gente cresce aqui, amadurece aqui, espiritualmente falando, nas nossas coisas, assim, na faculdade, nós vamos desprendendo do pai e da mãe terreno, né? Terreno, até que se casa, né? Que aí o homem deixa sua família, deixa seu pai e sua mãe, vai unir a sua esposa, vai construir uma nova família. Mas
com relação a Deus, nós sempre temos que ter aquele coração de criança. Ao invés de nós desprendermos de Deus, nós temos que nos aproximar mais de Deus e saber que a cada dia nós precisamos mais dele. Cada dia somos mais dependentes deles. Cada dia ele é aquele pai que olha para nós, que cuida de nós, que nos guarda e nos protege. Em outro momento, Jesus ele diz assim, né? Que aquilo que a gente pedir a Deus, ele nos dará. E mesmo que, qual pai, né? Que uma criança vai pedir um peixe e vai dar uma cobra, né? Nenhum pai faria isso, né? Então, assim, Deus, ele faz isso também conosco, né? Eu vejo isso muito na figura de Deus como pai, quando nós pedimos algo para Deus e Deus, ele não nos dá aquele algo, porque eu sinto que lá na frente eu percebo Deus, ele está nos livrando de algo, né? Nos livrando de alguma situação. É como se uma criança chegar para você, o seu filho falar para você: mãe, me dá uma faca. Aí você coloca uma faca na mão dele. Você sabe que ele pode se machucar com aquela faca. Então você não vai dar uma faca na mão dele. Você não vai colocar uma faca na mão dele, porque aquilo é um perigo, ele vai se machucar, vai causar algum dano, pode ser até fatal. Então você não vai fazer isso. Então Deus também é assim. Muitas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e Deus não nos dá naquele momento, não faz do jeito que nós queremos, porque Ele sabe que aquilo pode ser um perigo para nós. Aquilo pode nos machucar lá na frente. Mas muitas das vezes nós somos teimosos. Nós não obedecemos ao nosso Pai. Nós fazemos exatamente ao contrário do que Ele nos pede, do que Ele nos fala. E aí a gente se machuca, aí a gente se fere, aí a gente causa ferida em nós mesmos. Mas aí a gente lembra que o nosso Pai está ali de braços abertos e a gente volta para Ele. A gente vai para Ele, a gente vai ouvir, né, o que o Pai tem a dizer e vai receber o carinho e a cura que o Pai tem, porque o Pai tem carinho, Ele tem cura, Ele tem restauração, Ele tem cuidado, Ele tem proteção, Ele tem provisão. O Pai, Ele tem tudo aquilo que nós necessitamos. Então a figura de Deus para nós como Pai, ela é maravilhosa. Então talvez você tenha sido abandonado, talvez você perdeu o seu pai, talvez você nem conheceu o seu pai, ou talvez você tenha pai, né, biológico, mas vocês não tiveram nenhum contato. Mas hoje eu vim dizer para você, né, que ontem foi comemorado o Dia dos Filhos, que você é um filho amado, você é uma filha amada, e que Deus, como um Pai celestial, Ele está todos os dias conosco, Ele está todos os momentos conosco, Ele é um Deus que cuida de nós, e eu tenho plena convicção do cuidado de Deus com a nossa vida, e eu quero que você tenha essa convicção do cuidado de Deus com a sua vida, e que muitas vezes Ele te livrou, Ele não tirou coisas da sua vida, Ele não ouviu, Ele não me ouviu quando eu orei, e Ele não me deu o que eu queria. Não é assim. Muitas vezes Ele livrou você de um perigo, né? Eu estava vendo outro dia umas cenas de pais que socorrem os filhos, né? O filho está caindo, o pai estende a mão, pega o filho, né? Aí uma mãe, a criança estava quase caindo assim na beira da escada, ela num relance, correu, pegou aquela criança. Quem de vocês aí já não passou por isso? De salvar seu filho de uma situação, de salvar seu bebê de uma situação, de salvar uma criança de uma situação, de um tombo, de uma queda, de algo, né, ruim. E você fala: meu Deus, nossa, olha, você fica assim com aquele coração na mão, porque, né, você conseguiu ali tirar a criança de uma situação de perigo, né? Eu vi um vídeo de uma mãe que entrou num lago para salvar seu filho, não me lembro se foram jacarés, o que foi, mas ela foi com toda a força, com toda a garra para salvar a sua criança. E a mãe, ela é assim, o pai, ele é assim, e Deus é assim conosco também. Então às vezes Deus está te livrando da boca do leão, Deus está te tirando da boca da serpente, às vezes Deus está tirando você debaixo do laço do passarinheiro, e às vezes você ainda acha ruim com Deus, porque você queria que fosse daquele jeito, porque a gente queria que fosse daquela maneira, porque nós somos crianças mimadas muitas vezes, crianças cheias de mimimi, a gente quer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero,
é do jeito que Deus acha melhor, é do jeito que Deus sabe que é melhor, porque a nossa visão ela é limitada, mas a visão de Deus não tem limite. Ele vê o amanhã, ele vê o futuro. Quantos livramentos Deus já deu a mim, quantos livramentos Deus já deu a você. Então olhe para Ele hoje como um pai que cuidou de você até aqui, que vai continuar cuidando, que te deu muitos livramentos e vai continuar dando livramentos. Às vezes você vai falar, mas eu queria fazer isso, eu queria estar lá, eu queria que isso acontecesse dessa forma. Às vezes até mesmo uma compra que você vai fazer, de repente teu cartão bloqueia lá e você não entende, você fica bravo, você queria e não deu certo, e vai saber o amanhã, vai saber o futuro, vai saber o que está por vir. Talvez não era para você fazer aquilo aquele dia. Então, quando nós consagramos a Deus tudo aquilo que nós vamos fazer e colocamos verdadeiramente na mão dele como um pai, como um Deus maravilhoso e um pai, ele vai nos dar livramentos, ele vai nos dar muitos. Olha, tem coisa que Deus já te livrou que você nem sabe. Eu tenho certeza que tem livramentos que Deus já colocou na minha vida que eu nem percebi, eu nem sei. Muitos eu sei, são muitos, mas tem muitos que eu nem sei. Então tem livramentos que ele coloca, que ele nos dá, que a gente nem sabe que Deus está nos livrando. E às vezes ele está nos apontando um caminho. Outra coisa que um pai e uma mãe sempre faz, né? É chamar o filho e mostrar o caminho certo para o filho. Vejo mães que chamam seus filhos, pais que chamam seus filhos e falam, não vai por esse caminho está errado. Esse caminho não vai fazer bem para você. Mas muitos querem agir por suas próprias vontades, por seus próprios interesses. Aí eles vão, bate a cara, caem, né? Com o tempo vai voltar. E como um pai ou uma mãe, você vai receber de volta. Como o filho pródigo, né? Que chegou naquele pai, queria porque queria a sua herança, o pai deu a sua herança a ele, né? O filho pródigo, ele está descrito aqui no Evangelho de Lucas, né? No capítulo 15, do versículo 11 em diante. E aí ele pega todo o dinheiro e vai, gasta todo o dinheiro com bebida, com prostituição, com amigos, e ele chega no fundo do poço, para resumir bem a história, ele chega no fundo do poço. Um certo dia ele se vê cuidando de porcos e nem a comida dos porcos ele podia comer. E quando ele estava lá no fundo do poço, ele lembrou da casa do pai, de tudo que ele tinha na casa do pai, do que o pai dava a ele, porque tem coisas que o mundo vai te dar que vão te trazer alegrias momentâneas. Tem coisa que o mundo vai te dar que vai satisfazer por alguns instantes a sua carne. Mas aquela paz interior, aquela paz aqui, ó, na mente, na alma, no espírito, só Deus pode dar. O mundo não dá, não. O mundo não dá. Sabe, o valor que nós merecemos, o mundo não dá. Somente Deus dá. O amor puro, verdadeiro, genuíno, só é encontrado em Jesus. O mundo não pode nos dar. Jesus disse assim, ó, eu deixo a minha paz eu vos dou. E não é uma paz como o mundo dá. Então essa paz que Jesus dá, esse amor que Jesus dá, a gente só encontra no mundo. Lá só encontra nele. Lá no mundo nós vamos encontrar coisas passageiras, sentimentos passageiros. Você pode estar numa roda de amigos, você pode estar lá bebendo, se alegrando, sorrindo. Mas amanhã, quando você acordar, o vazio vai estar dentro do teu coração. Porque esse vazio, cerveja não preenche, droga não preenche, nenhum tipo de bebida ou sexo preenche, nada do mundo vai preencher esse vazio. Esse vazio somente o amor de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus pode preencher. E aquele filho, ele sentiu falta do que o pai tinha, da casa do pai, do cheiro do pai, das coisas do pai, e ele voltou para casa. E o pai o recebeu com muito carinho, com muita alegria, a ponto de dar uma festa para ele.
Então assim Deus é comigo, assim Deus é com você, assim Deus é conosco. Esse Pai maravilhoso, esse Pai glorioso, esse Pai no qual você pode chegar diante dele, chorar, rasgar teu coração, rasgar os teus pensamentos, falar tudo que você está sentindo, falar tudo que você pensa, e ele vai te acalentar, ele vai cuidar de você, ele vai te dar paz, ele vai te ajudar, ele vai segurar na sua mão e vai falar: vamos, eu vou junto com você. Continue caminhando, eu caminho com você. Continue lutando, eu luto com você. Continue indo, eu estarei indo do teu lado. Então esse Pai jamais vai nos abandonar. Não importa, eu hoje não tenho os meus pais, né? Meu pai e minha mãe já são falecidos, mas eu sei que eu tenho um Pai que cuida muito bem de mim, né, que é o meu Deus. Às vezes eu falo pro meu esposo assim: ai amor, tava precisando tanto disso ou daquilo, né? Ele fala assim: pede pro seu pai, porque eu não posso comprar, não posso te dar agora, né? Então ele sempre fala isso. E muitas das vezes que eu pedi pro meu pai, o meu pai me entendeu. Ele me surpreendeu assim tremendamente. Então muitas coisas, a maioria das coisas eu falo com meu pai, a maioria das coisas eu falo com ele, eu converso com ele, ele sabe o que eu preciso, ele sabe da minha vida, ele sabe como eu caminho. Então, como ele é um pai assim que também provê, ele é um pai também que gosta, né, de receber carinho, ele gosta que a gente seja obediente, né, como é bom ter, eu já falei aqui, mas eu vou repetir, como é bom ter filho obediente, como é bom ter filho que é amoroso, como é bom ter filho grato, né? Grato, que reconhece o que o pai e a mãe fez, né? Você que é pai e é mãe, você sabe qual a importância disso, né? De um filho falar: nossa, eu sou muito grata ao meu pai, muito grata à minha mãe, porque me deram a vida, porque, né, batalharam por mim. Hoje eu sou o que eu sou, graças ao meu pai, graças à minha mãe. Não é gostoso isso? É maravilhoso você ouvir isso. E Deus também se alegra quando ele ouve isso de nós, né? Quando nós falamos: obrigada, Deus. Obrigada por tudo que o Senhor fez. Meu coração é grato, porque eu reconheço que o Senhor é Deus acima de tudo, de todos, e o Senhor é o meu Pai. Um Pai generoso, um Pai bondoso, um Pai que me ama, um Pai que cuida de mim, um Pai que não me abandona, um Pai que tem algo preparado para mim aí, para a eternidade, porque aí nós vamos ficar juntos para sempre. Então deposite a sua confiança nesse Pai, esse Pai que cuida de nós, o Abba Pai, o Abba Pai que te ama, o Abba Pai que faz justiça por você, o Abba Pai que também te corrige quando você precisa ser corrigido, porque um pai que é pai de verdade, ele também corrige, a mãe também corrige. E eu louvo e agradeço a Deus pelas correções que eu recebi, pelos puxão de orelha que a minha mãe me deu. Minha mãe era uma baixinha, brava, e ela era muito sistemática, e ela corrigia mesmo. E não importa se era casado, se não era casado, tá? Mãe, não importa a idade, não. Ela tinha uma autoridade de mãe que vocês nem imaginam, né? Quem conheceu ela sabe. Então, assim, a gente não podia nem falar alto com ela, de falar palavrão de jeito nenhum, responder de jeito nenhum. Mas hoje eu agradeço muito a Deus pela mãe que eu tive, o pai que eu tive. Agradeço porque eles nos ensinaram a ser pessoas honestas, íntegras, nos ensinaram, né, muitas coisas maravilhosas, né, nos ensinaram, aprendemos a fazer as coisas desde cedo, né, desde cedo já aprendemos a cozinhar, já aprendemos a cuidar de casa, já aprendemos a fazer tantas coisas, né, não tivemos faculdade, meus pais eram muito, né, não tinham condições de pagar a faculdade para nós não podemos, mas dentro do que a gente aprendeu, hoje os meus sobrinhos, praticamente todos eles têm faculdade, todos estão trabalhando muito bem. Então a geração que veio foi uma geração muito bem construída, e eu creio que a próxima que está vindo também está sendo bem construída. E eu agradeço porque é fruto, né, do que o meu pai fez, que a minha mãe fez, fruto também de nós escolhermos, nossas escolhas também, claro. Então eu sou muito grata a Deus pelo pai e pela mãe que eu tive. Então a gratidão é muito importante. E sou grata a Deus por ser o meu pai, o meu Abba Pai, porque eu não sou órfã, eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus, um Pai que olha para mim,
que lá do céu Ele cuida de mim, lá do céu Ele ouve as minhas orações, lá do céu Ele ouve o meu choro, Ele vê o meu choro, Ele vê a minha alegria, Ele me surpreende. Sabe quando o pai sai, a mãe sai para trabalhar, para viajar e fala, vou levar um chocolatinho pro meu filho, vou levar um docinho pro meu filho, vou levar um presentinho. Você fala, olha o que a mamãe trouxe, olha o que o papai trouxe. Você sabe que às vezes eu sinto isso de Deus, porque Deus faz isso comigo. Às vezes Ele me surpreende com certas coisas e eu me sinto assim, né, mimada por Ele, né? Então eu me sinto assim, muito amada por Ele. Eu sinto que eu estou agradando ao coração do Pai e eu peço perdão pelas vezes que eu não consigo fazer isso, né? Mas olhe para Deus também como um Pai. Olhe para Deus também, como Ele disse aqui. Mesmo que a sua mãe te abandone, se esqueça, mesmo que a mãe esqueça do filho, que ainda amamenta, eu, o seu Deus, jamais me esquecerei de ti. E ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu, o seu Deus, jamais te abandonarei. Então você tem um Deus soberano, ao qual nós temos que temer, mas que também é o nosso Pai, o Abba Pai. Então entregue-se ao Abba, entregue-se ao Pai, seja filho, sabe? Seja filho. Ai, mas esses filhos de hoje não, eu quero que você seja o filho como um filho deve ser, assim como você seja pai como o pai deve ser, uma mãe como uma mãe deve ser. Hoje nós temos pessoas que não são exemplo de pai, de mãe, de filho. Eu estou falando do verdadeiro exemplo, do verdadeiro sentido da palavra de pai, mãe e filho. Né? Pai, mãe e filho. Então seja um filho obediente, grato, amoroso, sincero, sabe? Confia no seu Pai, confia em Deus. Ele está com você todos os dias. Ele está, né? Então eu queria deixar essa palavra com você hoje, porque hoje eu sinto de uma forma muito especial esse amor do Pai, esse carinho do Pai sobre a minha vida, e eu quero que você sinta a mesma coisa em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Vamos orar? Vamos orar e eu quero que você entenda, você tem um Pai. Você tem um Pai, o Abba Pai, tá? Então, feche seus olhos se você puder. Se você puder, porque eu não sei se você está trabalhando, não sei o que você está fazendo nesse momento. Mas eu estou aqui nesse lugar de uma forma muito especial. Eu sinto a presença aqui de Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui comigo. Ei. Eu sinto esse amor do Pai. Eu tenho sentido essa presença do Pai, eu tenho conversado com Ele e Ele tem falado tantas coisas ao meu coração. E se você ficar atento à voz dele, Ele também fala com você todos os dias. Sabe? Esse Pai, Ele não abandona a gente. Ainda que a gente erre, ainda que a gente falhe, ainda que a gente peque, Ele não vai desistir de nós. Então tenha mesmo no seu coração nessa manhã esse acalento do Pai. Talvez você sinta falta do seu pai terreno. Talvez você sinta falta da sua mãe terrena. Mas o nosso Pai, o nosso Deus, e na pessoa de Jesus, Ele supre essa necessidade nossa. Ele supre essa falta. Ele supre a distância. Ele supre essa perda. Ele supre esse afastamento. Sabe, Ele nessa manhã, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele pode fazer isso. Nós somos filhos dEle, nós somos amados dEle, nós somos escolhidos dEle. Então que nessa manhã você sinta esse amor do Pai, seja nessa tarde ou nessa noite, quando você assistir essa live, sinta esse amor de Deus sobre a tua vida, sinta a graça, sinta a proteção, sinta o acolhimento de Deus, sinta o abraço de Deus sobre você.
Talvez você está aí cheio de dúvidas, talvez você não consegue perdoar a si mesmo, talvez você esteja confuso, mas nessa manhã, nesse momento, nessa hora, o Pai te abraça e diz: filho meu, eu estou aqui, filho meu, eu te ajudo, filha minha, eu te amo, filha minha, você não está sozinha, vocês não estão sozinhos. Como o pai se compadece de um filho, eu estou aqui, me compadeço de vocês. Eu estou aqui para amar vocês. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu estou aqui para abraçar vocês. Eu estou aqui para protegê-los. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sinto o Senhor dizer: eu estou aqui, e Ele está. Ele está, eu sei que Ele está, eu sei que Ele está vendo tudo, Ele conhece tudo, até nossos pensamentos Ele conhece, nada é oculto ao nosso Pai, ao nosso Abba Pai, ao nosso Paizinho querido. Ó Deus, e nós te reverenciamos como Deus, nós te amamos como Deus, te agradecemos como Deus, te agradecemos porque deste seu único filho para morrer por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. Te agradecemos porque tu és soberano, tu és único, mas te agradecemos porque tu és o Pai, o nosso Pai. O nosso Pai, nós somos seus filhos e tu és o nosso Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nos seus braços eu encontro proteção, nos seus braços eu encontro amor, nos seus braços eu encontro cura, no seu colo eu encontro afago, no seu colo eu encontro bálsamo, no seu colo há tudo o que eu preciso. O Senhor é aquele que pega em nossas mãos quando começamos a caminhar e nos ajuda a firmar os nossos passos e direcionar os nossos caminhos como um pai faz com o filho. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Obrigada, Deus, pela tua presença. Visite a cada um, Senhor, neste momento. Abrace a cada um nesse momento, Senhor. Acalenta a cada um neste momento. Oh Deus, direciona, dá sabedoria, entendimento, dá discernimento, Senhor Deus, sensibilidade espiritual, renova a saúde daquele que está doente, Pai, renova a saúde daquele que está enfermo, Senhor, abre a porta para quem está desempregado, ó Deus, entra na causa dos teus filhos nesta manhã. Entra na causa dos teus filhos nesta hora. Entra na causa dos teus filhos, ó Pai querido. E que o seu nome seja glorificado, o seu nome seja honrado. E que, Senhor Jesus, nós possamos ter gratidão em nosso coração. Que nós possamos ser gratos. Gratos até pelos livramentos, pelas vezes que recebemos um não. Senhor, que sejamos sempre gratos. Gratos, gratos e gratos. Obrigada, Deus Pai. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, guarda essa palavra no teu coração. Você tem um Pai que te ama, um Pai que cuida de você, um Pai que zela por você, um Pai que está aí a todo momento, a todo instante, com a mão estendida para você, para poder cuidar de você em todos os momentos, em todas as horas, tá bom? Glória a Deus por vocês que entraram depois, a Fabiana, a Silvana, não, a Juliana, glória a Deus a todos vocês aí que eu não vi, mas que entraram, né? O Vanderlei, a Dani Gomes, a Juliana, a irmã Regina, a Ana Cristina, a Mirella, a todos vocês, irmã Vera, eu falei, né, aquela hora. Então, a todos vocês, Deus abençoe, vocês que vão nos assistir depois, Deus abençoe. Amados, essa live fica salva, tá bom? Aí no meu Instagram, você pode compartilhar essa live com alguém, enviar essa semente para alguém e você pode nos ajudar, né, a fazer essa semeadura, né, curtindo também, né, lá onde eu deixo salvo, vai lá, curte, comenta também, você vai estar ajudando que essa live se espalhe para mais pessoas.
E que Deus te abençoe. Que o nosso Pai, né, te proteja, te guarde, te livre de todo perigo, de todo mal. Que o nosso Pai te abrace, que o nosso Pai dê a você aquilo que você tanto precisa, segundo a vontade dele. Fique no amor de Deus Pai. Fique no amor do Senhor Jesus nesse dia, nessa quarta-feira. E querendo Ele, amanhã nós estaremos de volta às 10 horas da manhã para mais um devocional com o nosso Deus, com o nosso Jesus e com o Espírito Santo. Um grande abraço. Um beijo para você e fique na doce paz que vem do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus, o nosso Pai, assim permitir. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, tá? Glória a Deus pela sua vida.